Falar para vocês uma coisa, viu? É fofoca. Gente, se eu fosse ficar aqui falando das fofocas, eu garanto para vocês que esse celular acabava a bateria e eu não dava conta das fofocas que mandam para mim. Vocês acreditam, gente? Pois é, essa sim largou a família para ficar comigo. Essa sim, gente, essa é arretada, essa é porreta, que ela nunca cruze o meu caminho, cai fora. Sabe de quem eu tô falando, né, gente? Pois é, a seguidora mandou aqui no canal. Essa mulher esperta é ela, diz que mãe solteira, tem, né, seus filhos, pois é, e a bestalhada perdeu o marido para a sabida. Dizem que para um rir, o outro tem que chorar. E o que acontece? Pois é, vou falar para vocês esse babado quentíssimo que me mandaram aqui no canal, gente. Essa mulher foi na balada, doido, doidinha para fisgar alguém. Só que eu vou contar para vocês, não era qualquer alguém não, viu? Era o alguém. Pois é, o que acontece? Ela consegue, gente, fisgar um caminhoneiro. E ele sempre viajava, porque como era casado, e a primeira esposa dele, né? Porque essa agora é a esposa atual. A primeira esposa trabalhava também e para construir uma vida melhor. E foi, não foi? Ele queria, quando chegava assim, ele queria sair um pouquinho, ver os amigos, beber e depois voltava para casa. Só que nenhuma dessa que ele saiu, ele encontrou quem? A doida que já estava lá esperando alguém para fisgar e fisgou justamente quem? Ele. Só que ela, inocente, ela não sabia que ele era casado, que ele não carregava uma aliança no dedo, né? E estava sozinho. E aí ele começou a se engraçar pro lado dela, ela pro lado dele. E aconteceu, né? Deles trocar telefone, ficarem junto. Aí ele falou: Olha, eu tô viajando tal dia para tal canto, gente. E não é que essa mulher, essa doida, não foi atrás dele, gente. Pois é. E foi ela que mandou para mim, viu? Foi ela que mandou aí e disse: Fala aí no canal. Essa é minha história que eu achei linda. Se ela achou eu mais ainda. Aí o que acontece, gente? Todos os lugares que ele viajava, ela ia, ela viajava. Bom, ela não tem filhos? Tinha sim, gente. Só que ela deixava com os pais dela, deixava com a vizinha, deixava com o parente e picava a mula. Quem quer, vai à luta. Foi isso que ela disse aqui, né, gente? Aí foi embora. E nisso ela foi fazendo a cabeça dele, ele foi se apaixonando, esquecendo mais. E sempre ela estava disposta a viajar para qualquer lugar que ele ia, ela ia também como companheira dele. Então, vivendo os dois no dia a dia, tudo novo, né? Ela bonita. Aí o que acontece? Ela começou a dizer, pronto, já fui a cabeça. Ele doido atrás de mim, agora chegou a hora de eu fisgar, jogar o laço e segurar o boi pelo chifre. E não é que segurou, chegou o tempo dela dizer assim, olha, você escolhe ou a sua família ou ficar comigo. Pois ele disse assim, me dê um tempo. Me dê um tempo e eu falo isso para você. Ela falou, tá certo. Ele chegou em casa. Pois é. A mulher já estava sabendo, porque cidadezinha pequena, todo mundo conhece todo mundo mete pau na vida de todo mundo. Pois é. Falou para ele, ele disse que não estava com ela mais, que não queria mais ela. E resolveu ficar com a família dele. Só que quando ele viajou, ela ficou sabendo onde estava e ela foi atrás, que vocês não sabem. Por telefone, ela mandou mensagem no telefone dele, mandou para a esposa. Nós estamos aqui juntinho. Ainda mandou foto dos dois, é óbvio. Só que ele achava que ela estava tirando foto deles dois para os dois ficar mesmo, né? Não, ela mandou para a esposa dele. A esposa dele, quando ele chegou de viagem, falou para ele: faz a tua vida. Eu pedi para você, né? Você falou que não tinha mais, não estava mais com ela.
nós dois ia viver nossas vidas, como nós vivemos até agora, mas você não quis, então jogou quem? Ele nos braços da outra, porque a outra. E sabe o que foi que ela fez? Ela disse que além de botar quente para ele, de escolher ela, ainda fez ele registrar a filha dela, que não tinha pai, só teve pai para fazer, mas para assumir não, nem sequer o cara deu a ousadia de colocar o nome na menina, né? De dar o sobrenome para ela, mas ele fez isso, gente. Pois é, a bicha conseguiu, ela bem que disse. Ela falou assim: olha, eu consegui, joguei o laço e peguei o boi pelo chifre, e pegou mesmo. E além do mais, ainda deu uma criancinha para ele, como se fosse dele. E ela operada, não podia dar mais filho para ele, e disse que eles vivem muito bem. Ah, e a outra esposa? Pois é, vive criando os filhos, porque agora já estão todos grandes, e os dela já estão grandes. A menina que ele na época pegou, né, com seu 2 anos por aí, já tá uma mocinha dos seus 15, 16 anos. Foi isso que ela falou, tá, gente? Mas ela vive muito bem. Então, não é à toa. Por isso, gente, que falou. Largou a família para viver comigo. E ele foi viver com ela mesmo. Gente, o que vocês fariam nesse caso? Curte, comenta, compartilha, tá bom? E manda fofoca, gente, porque eu vou contar todas para vocês. Eu chegando fofoca aqui, eu conto para vocês. Logo, logo também eu conto a minha que aconteceu, tá, gente? Vocês vão ficar de boca aberta. Então, curioso. É, mas vocês querem saber de fofoca minha? Então, deixa aí a sua mensagem, tá? E eu conto para vocês, então. Beijo, tchau!